Então, família, se você quer assistir na íntegra, já tá ligado. Lá no canal Vai Vendo Podcast. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Fui. Eu vejo que a sua formação pastoral foi realmente feita, preparada por Deus, não é só pelos homens, embora que eu sei que os homens são fundamentais para isso, né? Não, sem dúvida. É aquilo que eu falei pra você. Eu acho que de tanto fugir e me considerar incapaz, de uma certa maneira, Deus me permitir estar muito próximo de alguns líderes para é, poder buscar essa capacitação e entender que, acima de tudo, o pastor ele é responsável por traçar os limites que vão impedir aquela ovelha de cair num precipício, de se enroscar num arame farpado, de sair do caminho, de desgarrar das demais ovelhas. E você só consegue fazer isso com amor. As pessoas às vezes confundem a questão do cajado pastoral ser usado apenas para correção. Ou colocam na correção um aspecto de autoridade que machuca, Sim. né? O cajado, os pastores normalmente quando a ovelha está saindo, ele dá um cutucão embaixo da perna da ovelha para ela voltar. Com um cutucão ela volta, ele não bate na ovelha com o cajado. O cajado é só para dizer assim, ó, se continuar aí vai dar problema. Só E sinalizar. sinalizar. E é o que basta. Eu já tive problemas de ver púlpito ser usado para trazer conversas pastorais e a pessoa que fez parte da conversa começar a afundar na cadeira. Porque ela falou, putz, o cara tá contando a minha história ali. Sabe? E eu falava assim, isso é ruim. É ruim porque isso pode afastar, isso pode jogar fora não só a pessoa, a família inteira dela para fora. Sim. Né? E de pessoas que são, como você disse, extremamente eloquentes ao pregar. No vernáculo do português, no teor bíblico, a sua prédica inicial, enfim, os caras dominam tudo. Mas na hora de lidar com o povo, talvez por uma questão particular, sei lá, qualquer que seja o motivo, ele não consegue ter amor, não consegue ter empatia. Porque muitas vezes a pessoa chega para falar com o pastor, ela está tão angustiada que ela vai tropeçando nas palavras. E às vezes você tem que ter mais paciência para aguardá-la se acalmar para que ela Sim. possa falar. Exatamente. Né? E às vezes o pastor, minha irmã, não, vai orar, não sei o que, para dispensar a pessoa. E a pessoa queria tanto falar e não consegue. E eu acho que Deus meio que foi me capacitando para poder ouvir, porque eu faço isso em casa. Falei para você da nossa primeira igreja, São Nosso Lar. Então, por mais que eu chegue cansado do trabalho, eu vou conversar com os meus filhos, eu vou querer saber da minha filha como é que foi o dia da escola, Sim. o que ela fez. Com meu filho, hoje ele, lógico, já trabalha, como é que foi no serviço, tem alguma Daqui a coisa. pouco já vou, né? Espero que demore um pouquinho. Mas assim, já está praticamente noivo, né? Ele e a Beatriz, que é minha nora, já estão lá com Eu seus pensei que ele planos. já era casado já. Não. Ele foi. Que é uma coisa da formação atual. Normalmente casa assim sem pensar, né? Aí depois lá na frente se arrebenta. Sim. O que eu falo para ele, falo para minha mais nova pense que o casamento Deus quer que seja para sempre. Então gasta um tempo maior para observar com quem você vai casar. Né? Porque uma vez que casou não é bom que separe. Né? Exatamente. Então tudo isso, todas essas questões de aprender a ser pai, a gente na igreja é o pai na fé das pessoas. Então você tem que aprender a ouvir. É fácil? Lógico que não. Mas todas as vezes que eu tenho uma dificuldade, eu procuro lembrar de como eu era pastoreado. E procurar lembrar das coisas que me agradavam nos pastores e as que não me agradavam. Né? Já teve vezes de estar cantando, para ser ético, não vou dizer aqui quem foi, mas você está lá cantando, a pessoa sobe e não te dá a paz do Senhor. Não olha na sua cara, é complicado, né? Olha, nossa, nem me fale. Eu já passei cada coisa, já vi cada coisa e eu também já aprontei algumas coisas na época de diácono. Mas enfim, são coisas que acontecem, né? E olha que eu sempre fui enjoado. Eu fui enjoado, não ao ponto de não cumprimentar alguém, né? Mas às vezes a gente lida com cada situação, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu já vi pastor tomar o microfone da mão
de alguém. Madureira sabe. Chegou o pastor presidente, seja quem for, você tem que dar um microfone. Sim, tem que passar. Olha, já vi muita coisa. Nesse meio aí, como eu aprendi, embora que eu não concordo 100% com a doutrina das assembleias, eu aprendi muita coisa. Quando eu vi alguém, por exemplo, o irmão tinha a oportunidade de dar uma saudação. Aí ele, eu quero cantar um hino aqui. E estendia. Sim. Eu, o diácono, colocava um bilhetinho lá para ele ler. Você estourou 15 minutos. Já pra deixar o cara atravessado mesmo. Ou ia no paletó. Eu sou dessa época, eu peguei isso daí. Peguei essa época. Já que nós estamos falando sobre esses assuntos tão polêmicos, que lógico que André Carpano é referência de polêmica, né? E falo uma coisa. Eu sei que músico também é sinônimo de polêmica. Também. Tem até alguns. Porque não vou colocar todos no mesmo balaio, mas a Assembleia de Deus, dizem as más línguas que boa parte dos músicos... Não, deixa quieto, não vou nem falar. Já entendeu, né? Já entendeu.